Oi, Sil, querida, tudo bem? Tudo bom, querida? Bom estar com você aqui. Tudo ótimo. Eu faço questão de te apresentar, de eu mesma te apresentar. A Sil é a melhor terapeuta do Brasil. Ela é minha terapeuta, ou seja, a única pessoa que sabe de todos os meus segredos. E ela é especializada em abuso e escreveu um livro maravilhoso, aliás, um dos meus preferidos, que chama Sequestradores de Alma. Ele relata lindamente como que é os diferentes tipos de abuso, não só abuso entre relacionamentos afetivos, mas também familiares, de amigos, trabalho, enfim. A gente tem gente que não sabe, mas assim tem diferentes tipos de abuso com pessoas, não é só em relacionamento, né, Sil? E hoje eu queria conversar com você sobre a desconstrução dessa mulher perfeita, né? Que vem de uma cultura aí onde a gente aprende a ser sempre perfeita. Enfim, a gente nasce, a gente é criada a ser aquela mulher perfeita, ou seja, que não pode falar não, que não pode demonstrar seus sentimentos negativos como a raiva. Eu queria saber, Sil, se você, que você acha disso e você acha que as pessoas, as mulheres que não se desconstroem, elas são mais propensas a entrarem em algum relacionamento abusivo? Esse é um questionamento bem importante e bem atual, Uhum, porque nós estamos numa transformação de consciência. Já faz alguns anos, né, que as mulheres estão chegando à frente, quebrando toda essa estrutura cultural. A gente já começou há muito tempo com isso e estamos numa jornada bastante importante. E como eu trabalho com relacionamentos abusivos, isso que você trouxe dessa desconstrução cultural, dessa passividade que nos foi ensinada, que a mulher tem que ficar mais recatada, tem que ficar mais naquele lugar que era nomeado como feminino. Olha que interessante uhum, a cultura, o que fez de nós mulheres entendermos o que é ser o feminino. Ser o feminino no antigo, e é o que a gente está buscando mudar e já estamos mudando, não falar dos sentimentos, não expressar, não, tudo isso aí para não ficar inadequado dentro desse uhum, protótipo do feminino que nos era vendido, uhum. e para que esses dois lugares do feminino e do masculino ficassem bastante evidenciados, inclusive na questão profissional e de quem manda, né? Uhum, Então, sim. a mulher ela é arrecatada, o resultado de uma civilização judaico-cristã, porque lá atrás não era assim. Uhum. Então, fica uma situação onde o homem, né, ele tem a espada, né? Estou fazendo uma analogia do livro do E ele que, Cálice e a pro... Espada. e ele que E a, protege, né? sim, e a mulher é o cálice, né? O Aham. que recebe e o Maravilhoso. homem vai como o guerreiro. Sim, é isso aí. Eu acho que isso E já queria está, já, sim, isso eu acho que já está sendo mudado, né? Mas é muito a passos muito lerdos, né? A gente está começando, a gente, por exemplo, a minha geração ainda foi muito criada dessa forma, a sua mais ainda, né? E é engraçado que até filmes, a gente é colocado para assistir filmes de princesa da Disney, e para mim hoje isso é um absurdo, assim, colocar uma criança para assistir isso, que a princesa é sempre aquela que vai precisa limpar a casa, precisa arrumar as coisas, precisa fazer a janta do marido, precisa ser princesa, né? A princesa é vista como a perfeita. E as crianças crescem falando: eu quero ser a princesa, eu sou a princesa. Agora, a minha visão é que isso é muito ruim para para esses para entrarem, para essas pessoas estarem propensas a entrar realmente em um relacionamento abusivo e pior ainda, não saber que estão num relacionamento abusivo e normalizar.
o que está acontecendo, porque acha que é a sua função fazer isso, realmente a culpa do homem ou da pessoa que está abusando dela, a culpa é da própria pessoa, né? Porque eu estou então fazendo algo errado para essa pessoa estar me tratando assim. Então deixa eu tentar evoluir, deixa eu tentar melhorar, né? Interessante porque esse tipo de pensamento ele pode ser muito reforçado por algumas culturas e alguns dogmas. Uhum, Então, acho que essas lives, esse movimento de despertamento é muito, muito importante nessa nossa atualidade. Aliás, sempre foi, agora nós estamos tendo a vantagem de passar essa informação com mais expansão para as pessoas entenderem que muitas vezes o que se aprendeu e muitos homens, a gente está falando bem nesse perfil homem-mulher, mas a gente sabe que as pessoas são posicionadas dentro dessas questões de poder e submissão. A gente uhum, está fazendo um recorte cultural aqui, mas tem um uhum, monte de variações nesse tipo de funcionamento. uhum, Nesse cultural, nesse recorte que nós estamos fazendo, é muito interessante porque muitos homens eles abusam desse poder que foi dado a eles uhum. e tem homens que até cometem violências físicas e dependendo do nível de como que é a cultura aprendida, eles falam assim, não, eu bati na minha mulher porque ela resolveu trabalhar, Porque ela sabe? precisa Aí aprender, né? Achando que realmente ele vai educá-la, né? Porque é o papel dele. Às vezes ele nem, às vezes o próprio abusador nem sabe que ele está sendo abusador porque é uma questão cultural realmente, né? existe também grupos que fazem esses homens despertarem desse tipo de brutalidade que eles acham que é algo comum. Então, Uhum, e essas mulheres, quando elas não têm esse tipo de conhecimento, elas chegam a sofrer violência física e elas param, tem aquele momento que elas param para fazer aquela reflexão totalmente indevida, porque elas recuperam um sistema de crenças e de cultura que está sobrecarregando elas de diversas maneiras. Desculpa esses parceiros, falando que no fundo eles são pessoas boas, que eles até podem ser, mas não é o que está acontecendo na realidade das pessoas. Porque a uhum, gente está falando desses homens que podem não ser serem os narcisistas perversos, né, que são aqueles que têm aquele adoecimento mental e que aí é uma questão patológica e que uhum, é devastadora também na vida das pessoas, mas a gente está falando desses homens que eles estão impregnados de uma cultura e que eles acham de um modo cego e que eles acham que é assim, que o lugar da mulher é na cozinha, subserviente, pegando o sapato deles quando eles chegam do trabalho. E pior, muito dessas mulheres, elas trabalham também. uhum, Então, elas ficam com muita responsabilidade. Elas, além de tudo, elas trabalham, recebem essa carga machista e uhum. também elas recebem uma outra carga que é a carga mental, né? Que elas ficam com um monte de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tem que deixar a casa em ordem. E o maridão lá, o companheiro fica lá sentado hoje não fica lendo mais o jornal, né? Mas fica no laptop dele, fica lá No na televisão celular, dele, no no YouTube. celular, Mas no sabe YouTube. que eu acho engraçado, se o que eu enxergo muito é essa posição cultural, né, que é imposta para a gente, também é imposta para esses homens, né? Então tem muitos homens que são naturalmente mais delicados, mais gentis, mas às vezes eles não podem ser quem eles realmente são por uma questão cultural de que ele não pode ser dessa forma, ele tem que ser mais bruto, ele tem que ser homem, ele tem que ser macho, né? As pessoas falam, você é macho, você não é macho, você é frutinha, enfim. E querendo ou não, as pessoas, elas se incomodam com que os outros falam, né? Isso eu enxergo também quanto a mulher, que muitas vezes ela está propensa a se desconstruir, ela quer ser uma pessoa diferente, ela quer ser mais empoderada, mas ao mesmo tempo as pessoas a julgam. Então, querendo ou não, tem aquele julgamento. E o pior, eu vejo muito julgamento, você sabe mais do que ninguém, de mulheres que julgam outras mulheres. Então, assim, eu quero sair com uma saia curta.
Você vai andar na rua, porque você pensa, eu posso, eu quero, porque, visto que eu quiser e eu sou empoderada. Bom, você sai na rua, as pessoas ficam te olhando, ficam falando, nossa, olha a saia dela. Pior, se acontece alguma coisa, também, né, tava usando uma saia dessa curta, quem mandou? E a própria mulher faz com a mulher, isso daí. Exato, é isso que eu tô falando. Tipo, as mulheres julgam, né? Assim, muito, até às vezes mais que o homem, né? E querendo ou não, a minha dúvida é como fazer essa desconstrução, né? Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar não. Tipo, putz, às vezes eu não quero. Eu tô me trabalhando para poder, tipo, sei lá, as pessoas me chamam para sair. Amigas que eu não vejo, sei lá, pessoas que conhecidas, vamos sair, vamos numa festa. Putz, eu não tô afim de ir. Só que eu não consigo falar não. Porque aí eu falo, não, é sacanagem, faz muito tempo que eu não vejo essas pessoas, eu preciso ir. E aí eu acabo me colocando em situações que eu não quero para poder sempre agradar o outro. Né? Eu acho que essa posição foi colocada muito pra gente. E a questão é como mudar isso, né, Sil? Como que isso eu acho que deve acontecer com todo mundo, né? Eu vou te responder isso, mas eu tô com uma coisa aqui no meu ouvido que eu preciso falar também. Óbvio, fica à Eu vou vontade. falar um outro pedaço, eu já vou voltar para isso, porque isso daqui está ligado nos dois, Tá que eu vou bom, a tua resposta. Porque a fechado. gente está falando das mulheres que elas ficam mais omissas e os homens que também têm esse aspecto mais sensível também ficam omissos. Então, o que a gente está falando afinal? De uma construção cultural que cria personagens e não deixa o ser aparecer, tá? Uhum. E do mesmo modo que cria esses machistas, a gente cria, a sociedade cria as mocinhas de conto de fadas, que a gente falou logo no início. Uhum. Também elas estão vivendo um personagem aprendido pelos pais e quando elas casam, quando elas vão tendo outros relacionamentos, elas pensam que elas estão realmente vivendo esse conto de fadas que você falou disso, só que Uhum. elas querem literalmente ficar no lugar de Cinderelas também e de Uhum. serem totalmente paparicadas por esses maridos e elas também abusam, elas acham que substituem de pais pelos maridos e Uhum. elas que elas precisam, independente de ter um marido ou não, de assumir a vida adulta, também não ser eternamente as filhas. Então tem um viés Você que, tá do falando mesmo de modo, mim? alguma, Nossa. se servir a gente fala na terapia depois. Então, acho que isso eu já ouvi antes, mas tudo bem. Mas olha só, uma coisa que é bastante importante, né, assim, qual que é o lugar da mulher? Porque a mulher reivindica muito essa autonomia, mas ao mesmo tempo ela também faz uso desse lugar de princesinha que ela fica em casa. Óbvio que não todas, porque existem diversos tipos de criações, mas eu vou reiterar que a gente está falando desse viés. E ela E projeta no parceiro os pais. ela projeta, então esse parceiro, ele fica tendo a obrigação de servir essa De mulher. cuidar. E mesmo quando essa mulher se separa, quando ela tem filhos, quer Isso é dizer, interessantíssimo. o céu é o limite por o que o homem deve a ela. E Uhum. ela trabalha, mas ela é merecedora de tudo, porque o papai dela disse que ela agora está no mundo, que ela é a nova princesa, que o marido, seja lá o que for, tem que servir. Então, para vocês verem que essa construção cultural, de todo modo, ela não beneficia ninguém. Nem as mulheres que acabam sendo abusadas por Uhum. esses homens, porque elas estão submissas, submetidas, e muito menos essas eternas insatisfeitas e que ficam comendo pedaços dos homens, gastando energia comendo esse pedaço, eternamente insatisfeitas, quando elas não podem ver o poder que elas próprias têm de construir a própria vida e a própria jornada delas e ter a satisfação dessa conquista que elas podem ter na vida. Então, Lindo. Ela fica colocando a responsabilidade no outro, ou seja, ela sempre vai se frustrar.
Sempre, Vai porque você não ser pode. eterna frustrada, a culpa é sempre do outro, e Uhum, elas vão perder a oportunidade de vivenciarem essa adulteza e de colocar uma parte fálica nelas e não reclamar que o marido tem e ele não está usando para ela, o tempo todo aham, para ela, porque ela é a filhinha que o papai deu, entregou lá na cerimônia, e falou assim, agora você cuida, você sustenta. Então, tem muita aham, moça que ela vai de uma história para outra e ela acaba não se bancando na parte adulta, ou entende que a parte adulta é ser aquela dona de casa. Voltando a falar que tudo são contratos, né? Se esse casal achar que é bonitinho viver assim, ok. Não, uhum. aqui não tem julgamento nenhum. Tem o Sim, que perturba. E se perturba a mulher, às vezes ela não está ciente do lugar que ela ocupa também. Tanto de exato. submissão como de dondoquinha. Não que seja Uhum, milionária, mas do que ela espera, as expectativas que ela tem desse homem. uhum, Tá? uhum. Sim. Agora eu vou lá responder a sua pergunta, que Aham, está totalmente ligado nisso daí, por menos que possa parecer. Né? aham. Muito bem. A pessoa que não consegue dizer não, não consegue é, se Colocar suas colocar vontades, né? as Tá, vontades na vida. tá sempre procurando agradar o outro, né? Ela tem um pano de fundo, ela tem o que está no subterrâneo é o medo da rejeição. E Uhum, dependendo da crença que ela tem, ela vai ter isso daí em maior evidência dentro de determinadas situações da vida. Por exemplo, se a pessoa foi ensinada que ela precisa ser subserviente e ela precisa ser a menina que vai ser recatada nos sentimentos, porque isso significa ela ser feminina, isso significa ela ser aceita pela sociedade. Tá vendo onde uhum, está a rejeição? uhum, Porque a rejeição leva ao sentimento de desamparo e é uma situação muito primitiva do psiquismo da gente. Então, se uhum, você tem um desamparo logo de início de vida, essa sensação de desamparo, ela vai trazer, eu não vou sobreviver, eu não vou dar conta de sobreviver. Então, tem um desamparo que é o desamparo que existe, que pode ser uma percepção emocional, psicológica logo de início de vida. E tem um outro desamparo, que é o que todos nós temos, que é o desamparo existencial. Então, isso daí, nós todos estamos fadados a fazermos a nossa parte na nossa luta pela sobrevivência. A gente cria tetos, a gente cria cenários. Lá na antiguidade, criava a dança da chuva, lá, sei lá, para a colheita, porque a gente precisa criar mundos imaginários por conta de um desamparo real que nós temos. Vide agora o Covid, por sim. exemplo. Então, nós somos, em essência, desamparados e o fato de nós termos guerreiros, de nós acreditarmos e irmos construindo a nossa existência, fez a humanidade chegar até hoje. Uhum, Então, quando a moça recatada, aí a gente vai para esses dois lugares. O maduro, a pessoa que é madura, tanto homem quanto mulher, ela vai lidar com o desamparo existencial, que é da natureza humana. Uma pessoa que não está amadurecida, que vive em volta dessas crenças, não vai entrar em contato com isso, vai projetar no outro. e uma Ou pessoa. vai achar que se ficar submissa e se entrar nessa crença cultural, vai ter essa proteção, ou não vai se sentir rejeitado, como pode ter se sentido uma ameaça de desamparo e de rejeição quando era muito pequenininho. Sim. Então, você tem mecanismos que você vai ficar cordata, você vai ficar submissa culturalmente, porque assim você não vai ficar desamparado e assim você não vai sentir a rejeição. E foi ensinado isso aí para mim, porque senão a sociedade vai te olhar de um jeito que ela vai te rejeitar e você não vai conseguir sobreviver na sociedade. Por exemplo, historicamente, aí, uma mulher que anda de mini saia, que faz um monte de coisas, há pouco tempo atrás, ela era vista como uma pessoa que não pudesse ter valor. Então, olha que Promíscua, né? medo, né? Sim, eu não vou ter o amparo do homem, que ele vai me dar esse amparo para eu não ficar com essa sensação de desamparo. Uhum, E se eu for mal vista pela sociedade, eu vou ficar com
não só a sensação, mas eu vou ser desamparada mesmo. Eu não vou sobreviver. Pronto, eu não vou sobreviver. E aí, o que eu faço? Eu aceito tudo que os outros falam, porque eu tenho uma crença cultural muito forte. Então, se eu aceitar tudo que as pessoas falam e se eu deixar de me ouvir, que eu nem vou me ouvir, eu vou ouvir o outro vai ser mais importante do que eu sinto. Uhum. Mas aí eu tenho a chance de sobreviver porque você aceita pela sociedade. E a Sim. sociedade pode ser meu namorado, pode ser meus amigos, eu não vou ficar à margem. Todo ser humano precisa ser aceito. Todo ser humano tem essa questão de aceitação, né? Então, tem se ele estiver muito, muito grudado em sistemas culturais. Ele precisa ser aceito. A gente somos seres relacionais, sim, Aham. tá? Agora, o que acontece? Se você começa a se bancar na tua sobrevivência, que é esse lugar de adulto, e daí você já não está mais nesse, vou colocar um nome de adoecimento, de Aham. terror de ser desamparado, e que fica agregado, ensinado pelo sistema Porque é um cultural, sofrimento, né? A pessoa sofre. Por exemplo, normal. isso traz a pessoa fazer coisas que ela não quer fazer, isso traz a pessoa criar uma ansiedade, né? Então, causa realmente um sofrimento. Eu acho só importante a gente falar também que tem pessoas que já são independentes psicologicamente, né? Assim, por uma questão pessoal de genética, enfim, não sei como genética, pode ser, porque muitas vezes uma criança que é criada numa mesma família com uma outra criança, né? Muitas vezes com a mesma educação, muitas vezes uma delas pode ser muito mais dependente e a outra muito mais independente, né? E assim, mais tranquila, mais de boa, mais não ligo para o que os outros falam. Eu acho que Sim, existe isso. Muitas pessoas falam, eu não ligo para o que os outros falam, eu tô tranquila, eu sou autossuficiente, mas acho isso muito difícil. Realmente, o falar é completamente diferente do que o sentir, né? sim, sim. E isso daí a gente vou dar duas questões aí. Uma é da natureza da pessoa, concordo com você, super. Isso daí vem da pessoa, e eu concordo que tem duas crianças, uma pode ficar de um jeito, outra de outro. São percepções de realidade e modos de lidar com a realidade de modo diferente. E também o estado da consciência. Quando você vai, por exemplo, vamos dizer que na tua idade você vai ter esse ganho de consciência, mas você tem uma rede, vou te falar do jeito que eu trabalho, você tem uma rede neurológica viciada Uhum. nesse tipo de funcionamento. Então, quer dizer, a tua máquina biológica já tem uma Que são as resposta. crenças estabelecidas, né? Os valores que a gente se estabelece e aí Sim, cria o hábito, não é isso? Cria o hábito. tem uma rede neurológica que o que a gente literalmente a gente come, a gente alimenta a rede. Uhum. Então, quando você tem um ato de consciência ou faz o MDR, que você conhece que a gente faz, a gente vai mudando essa rede Do MDR, neurológica e só muito também. explicando. Explica o MDR rapidamente. É uma técnica, né, que você reprocessa os seus traumas de infância ou situações de infância que são justamente essas conexões que a Sil está falando aí, de hábitos, esses hábitos que a gente cria, e para tentar quebrar isso. Então, a gente reprocessa, vê o que está acontecendo, né, o que aconteceu no passado, muitas vezes coisas que estão no nosso inconsciente e que não vem à tona, muitas vezes, né? E aí a gente traz isso à tona e a gente reprocessa isso. E aí há uma melhora. Falei certo? Falou. E a gente reproduz a fase REM do sono, quando a pessoa está acordada, que é quando a gente reprocessa conteúdo emocional durante o sonho. Então, só que Isso. você faz isso daí no teu é, tempo de vigília, não no universo onírico. E aqui a gente tem um monte de simbolismos também. O que a gente está fazendo agora é desconstruir esses simbolismos para libertar, agora, nessa live, para libertar, para ajudar a libertar esse ser essencial que todos nós temos, aí Uhum. que depende de crenças, né? O MDR ele Uhum. super ajuda nisso daí, ele é uma atividade da terapia que ela é mecânica, que depois quem quiser pode até dar uma busca mais aprofundada, né? Uhum. Mas eu só queria fazer um complemento com essas Cinderelas que eu falei assim, vou fazer uma ligação da Sim, sim, sim. resposta, né? Sim, sim, sim.
olha só que interessante. Essas Cinderelas, elas estão cegamente achando que elas vão continuar protegidas. Então, Aham. que o pano de fundo também é o medo do desamparo. Então, elas vão de todo jeito atrás de lutar de todas as maneiras para continuarem sendo as Cinderelas, porque se elas não forem, não vão ter o papai delas lá, elas vão ficar no desamparo e vão ficar à deriva também. Então, são mecanismos de funcionamento culturais, aqueles de você ficar quietinho e você aceitar tudo ou não aceitar nada, porque quer que Uhum. o outro faça por ela. É, Mas, de qualquer jeito, se esse outro, assim, tô cansado de ficar servil a você e tal, ela vai ter que lidar com a adulteza dela de alguma maneira. sim, Ela pode sim. ficar com raiva, pode ficar ter os ataques de birra que as crianças têm, mas ela vai ter que ficar adulta em algum momento, vai precisar disso daí. E se me fala uma coisa, então a gente aprendeu aqui que a gente interioriza muito esses sentimentos, principalmente o de raiva, né? Então, a mulher que coloca para fora esses sentimentos é vista como a histérica, como a louca, como a, enfim, todos tudo que a gente já Aí sabe. você vai Mas aí, aprender a perspectiva. sim, e aí me fala uma coisa, essas pessoas que interiorizam, que não extrapolam, né? Que não colocam para fora essa raiva. Que são principalmente mulheres, que são ensinadas a não colocar. O que que isso pode causar psicologicamente nessas mulheres? É matemático, né? Depressão. Depressão, baixa autoestima, porque isso daqui vai piorando cada vez mais, porque como elas não exteriorizam e ficam com aquela vontade, aquele desejo de fazer coisas, de falar coisas, e elas ficam impossibilitadas de verbalizarem e de imporem tranquilamente quem elas são, elas podem até ficar com dúvidas. Isso é o pior dos mundos, porque aí o próprio discernimento começa a ficar a ser colocado em xeque. Será que o que eu quero é certo? Será que o que eu quero não é certo? Será que ele? Então existe uma confusão mental muito, muito grande. É como se desse um apagão na constituição do eu, do self, do Nossa, discernimento. isso, Então isso, essa isso é muito difícil, porque aí sim a pessoa pode estar sofrendo um abuso e ficar durante muito tempo sofrendo abuso sem perceber, isso é muito sério, que está sofrendo um abuso porque, além do culturalmente, que ela aprendeu a ficar mais recatada e falar menos do emocional, pode ser projetado nela um monte de situações indevidas e ela nem está habilitada a questionar e nem de se colocar e vai se confundindo achando que o parceiro, que é o homem, está no lugar do suposto saber e que ele é o cara que sabe e como ela não foi ensinada a se colocar ou quando ela minimamente se coloca, ele coloca de volta ela num lugar de submissão, ainda criticando, o dano emocional, eu traduzo isso aí como uma lavagem cerebral devastadora. uhum. Ô, Sil, isso é interessantíssimo que você falou, porque no fim das contas, então, a gente dissocia o eu, a nossa essência, do que a gente, de como a gente se comporta, né? Então, assim, a sociedade te impõe, ela impõe, né? Então, a gente de criancinha, fecha a perna, não fala isso, não come assim, nananã, menina, você não pode se vestir desse jeito, você não pode. Então, a gente começa a se, realmente, desde pequena, a se comportar de um jeito que não é a gente. Então, a gente, depois de adulto, continuamos com esse comportamento. Então, muitas das pessoas têm uma crise existencial por não ter uma identidade, né? A sua essência, ela não consegue colocar para fora. Então, muitas pessoas falam, eu vejo, causa realmente de muita depressão, e só um parênteses aqui, depressão não é mimimi, que tem gente que fala que, eu consigo me curar sozinha. Não, Não, pelo jeito amor de Deus, nenhum. depressão é uma coisa muito séria, é uma doença, fechando parênteses. As pessoas elas realmente se dissociam do quem ela é. Então eu vejo muitas pessoas que entram em depressão porque elas falam assim, eu não sei mais quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu sempre faço as coisas que os outros para agradar os outros, eu sempre faço as coisas que me foi imposto, né? Que a sociedade me impôs que eu preciso fazer. Agora, você imagina se a mulher ela é criada, e a gente está achando que isso aí é lá atrás, tem muita criança
por incrível que pareça, sendo criado assim. Fecha a perna, não sei. Então, Exato. olha o que acontece. Eu estou sempre errada, Uhum. então se alguém não me monitorar, eu vou ficar ou com a perna aberta, ou vou falar muito alto, ou vou ser ridícula. Então, É. sempre o meu cuidador, que é mãe, pai, falando, você está falando muito alto, fica quieta, Ou isso até eu o vou... seu parceiro, muitas vezes, hoje em dia, né? Até seu parceiro, porque É isso você. que eu vou Ah, falar. Você sai do modelo do pai e da mãe que faz isso, então você acha que você precisa de alguém para falar como você deve se comportar, uhum. porque você pode cometer algum deslize. Então, como você quer ser aceita, você é mulher, você quer ser aceita socialmente, o teu parceiro olha para você de cara feia, remete a papai, mamãe, e você já fala, se fizer alguma Ixi, coisa errada, te coloca é. no lugar como se teu aprendizado nunca acabasse. Nunca você Aham. está pronta, porque você sempre está tendo deslize, porque a vida inteira você foi encaixotada nesse lugar ininterruptamente. Ou seja, você não sabe qual é o seu limite, né? A pessoa perde o Tá? limite, ou seja, ela se coloca em muitas situações de risco, porque se essa mulher está sozinha na rua, pode se colocar em uma situação de risco porque ela não tem ninguém para ajudar ou para colocar o limite nela, né? Então isso é muito perigoso. Agora, eu acho que Então, é perigoso de dois jeitos. Primeiro, porque de vários jeitos. Primeiro, pode dar uma super insegurança e a pessoa ficar extremamente inadequada, se sentir inadequada na colocação na vida com os outros, fazer tudo para agradar, porque fica com aquele olhar, então ela convida o outro a abusar dela, uhum, porque ela dá poder para o outro, então tudo que acontece de errado ela vai lá resolver como se ela fosse a culpada, porque ela já vem com esse sim, implícito. sim, E outra coisa também é que ela pode literalmente não ter aprendido o limite, porque é tanto limite imposto que ela, quando tem um pouco mais de espaço, de ela não sabe liberdade, né? onde é a própria, exato, onde é que é a própria linha vermelha, porque a linha vermelha dela sempre foi colocada pelo outro e aí chegou uma liberdade, ela não sabe até onde que ela pode ir, até onde que ela não pode. E isso em Sim. todas as áreas, para trabalhar demais, a pessoa pode ficar se autoabusar trabalhando além da conta, porque não sabe o limite. Eu ia te Então, falar se até você exatamente isso, sobre pega o chefe, autoabuso. é um autoabuso, mas sem que a pessoa, ou mesmo assim, agora eu estou livre, então eu vou sair numa balada, você vê assim, em várias áreas, eu vou beber, daí eu bebo a mais. Eu não sei, eu Não não tenho sabe ninguém parar, para é. me monitorar a vida inteira. Ou eu não bebo nada e nem experimento, ou quando eu experimento eu gosto muito e bebo demais. Quer dizer, falta essa ideia de contorno. Ou o contorno fica em excesso, eu fico pagando pau para o outro me dar contorno, e aí pode ser Aham, abusivo, ou eu aham. tenho uma falta de contorno muitas vezes porque eu não tenho, e eu de repente experimento doce, eu quero comer o baleiro inteiro. Exato, exatamente. Você não tem aquela pessoa que fala, ó, chega, já deu para você. É o poder que essa pessoa colocou realmente na mão do outro e que ela não consegue enxergar que esse poder, na realidade, está nela mesma. Ela tem que centralizar isso. O que eu acho que muda para começar essa mudança, né? Acho que pessoas que já nasceram, já foram educadas, já foram criadas numa cultura, né, como a gente, eu acho que é uma questão de se trabalhar, trabalhar o amor próprio, trabalhar a sua autoestima, né? Eu acho que tudo é uma forma e se conhecer, autoconhecimento. Acho que isso é muito importante. Você trabalhar para você se conhecendo, para você se conhecer. Mas assim, o que eu acho super legal é a forma como a gente vai criar os nossos filhos, não é mesmo? A forma é a sociedade que a Mas gente vai colocar. tem uma coisa que eu queria dar um recado que é fundamental. Se alguém tem dificuldade de saber qual que é o limite, se o outro está abusando ou se você está se autoabusando, a gente tem um anjo da guarda dentro da gente. Isso é algo que eu sempre falo, Jéssica, Intuição. é? É a Que é, intuição. que é o corpo, né? Uhum, Sentir o que está ruim é o ruído interior. Então, uhum. assim, quando você está vendo que a coisa está muito assim, que tem alguma coisa estranha, peraí, o que meu comer? O corpo é a fronteira, é a nossa máquina mais inteligente de sobrevivência. Então, aprender a escutar esses sentidos interiores é o nosso anjo da guarda e não tem erro. Então,
Se você vai muito para o mental e ficar pensando, aí já invade o corpo de crenças. E aí já não é esse self. O self está bastante no corpo e a mente ela tem que traduzir essa sensação que o corpo está trazendo para a gente. Uhum. O que eu acho que a gente aprendeu, né, hoje. Então, essa questão de cultura, de como de ser a mulher perfeita, traz e gera muito sofrimento para as mulheres, porque elas muitas vezes se dissociam da sua identidade, da sua essência, elas se comportam de uma forma que é imposto a elas. Então, muitas vezes, coisas que elas não querem fazer, elas não conseguem dizer não, não conseguem se impor e não conseguem satisfazer as suas vontades. Estão sempre trabalhando para satisfazer a vontade do outro. Para isso, eu acho que a pessoa, eu não sei se você concorda comigo, tem que se há esse incômodo, se ela percebe que realmente não consigo falar não, eu não sei o que eu gosto ou o que eu não gosto, estou sempre à mercê do outro. Tem gente que não se incomoda, né? Mas se há esse desconforto, a pessoa precisa fazer uma imersão interna, né? Então, seja com terapia, seja com coisas que gosta de fazer. Bom, terapia eu acho que todas as pessoas, até as que se acham mais esclarecidas no mundo, têm que fazer. Porque a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes. Mas essa imersão de se autoconhecer, ver o que gosta de fazer, ver o que não gosta, e essa busca do amor próprio, que foi um vídeo que eu falei, inclusive, no começo, há 2 semanas atrás, que foi interessantíssimo. Interessantíssimo, é tão interessantíssimo. É tão lindo ver você se apaixonar por você mesmo, porque a partir do momento que você é apaixonada por você, que você se ama, independente de qualquer coisa, você não tá nem aí para o que os outros vão falar. Então, as pessoas vão te julgar, vão falar que você tá feia, que você tá gorda, que você tá mal vestida. Meu, você fica, tá bom, eu tô bem assim, eu tô bem comigo mesma, foda-se o que você tá falando, entendeu? E assim, a pessoa consegue evoluir, consegue se impor e consegue agir da forma que ela gostaria de agir, e não como as pessoas gostariam que você agisse, né? E é aquela, eu vou oferecer uma crença deliciosa. Eu me banco. Eu me banco. E é bom, Eu sou responsável por mim. Eu me banco. você como psicóloga, é importante a gente repetir certas frases, porque eu li uma vez, palavras geram valor. Eu acho que foi nessa hora. Criam realidade. Palavras geram valores e valores geram hábitos. Hábitos são. A gente pode adquirir hábitos negativos, como beber, fumar, usar drogas ou fazer exercícios demais. Fazer dietas loucamente, isso pode virar um hábito, ou podemos criar hábitos positivos. Ou seja, tudo começa nas palavras. Então, uma repetição de coisas positivas, por exemplo, eu me banco, eu sou boa, eu sou linda, eu sou, enfim, o que você quiser se autoafirmar, se você se colocar nessa situação de falar isso com você mesmo, ser o seu próprio terapeuta, isso ajuda pra caramba, não é? Sim, e tem uma coisa que, para você falar, eu acho que tem uma grande diferença e a gente pode encurtar caminho. É muito diferente você ficar falando assim, eu me banco, eu gosto de mim, olhar no espelho e falar. É muito diferente do que você falar e contar para você quando você fala. Então, assim, Não é só quando eu colocar falo, pra fora, é acreditar realmente, né? exatamente, Zé, quando eu falo eu me banco, antes de eu falar, eu estou contando para mim. Eu me banco. Então, eu posso, inclusive, falar em silêncio antes de falar, como um ato de consciência, contar para mim, eu me banco, ou melhor, fazer as 3 coisas que eu acho super legais. Eu me banco, escrevo. Daí, em silêncio, eu conto para mim. E depois eu conto para o mundo apropriado. Eu me banco. Eu me Porque banco. você só vai conseguir colocar Eu para quero me fora. fazer. Hã? Você só vai conseguir colocar para fora e fazer com que os outros acreditem nisso se isso realmente for uma verdade para você, não Isso. é? E Eu tem tô tudo a ver com o que aprendendo, você hein? falou. Não, ótimo. E tem super a ver com isso que você falou, das palavras, da repetição das palavras. É só dar uma ampliada para você realmente vivenciar aquilo que você fala.
E isso que você falou é 1000%, Jéssica, 1000. Porque você vai falar e você vai começar a mudar a tua realidade, sim. Hábitos, né? E é legal a gente estar falando isso, então, porque existem, então, exercícios práticos para você fazer isso. Não adianta a gente só falar, lógico, que trazer a consciência, a gente está falando sobre isso para ver se as pessoas se identificam, realmente é muito importante. Mas aí, a partir do momento que a pessoa se conscientizou, o que fazer agora, né? E aí existem esses exercícios. Fazer uma coragem nisso. Fazer uma coragem no corpo, sentir você se bancando. Pode até resgatar uma situação e sentir, olha, eu me banco, me dá uma sensação boa aqui no meu peito, me dá uma sensação de êxtase. Isso é eu me banco, eu me banco. E daí você sai com essa sensação aí e de repente tem uma situação X aí e você vai, eu me banco, ó, não posso. Olha como eu consigo. Às vezes. Eu me banco. Você lembra, Silvia? Exato. Eu me banco. E às vezes é coisa simples assim. Se coloca um desafio aí de você se. O que você gosta de fazer? Começa a fazer essas coisinhas pequenas, que você acha que você não consegue fazer. Começa a criar mini metas e começa a fazer devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E você vai vendo, poxa, eu consigo, poxa, eu consigo, poxa, eu consigo. E você vai criando essa autoconfiança, né? E eu Vou dar um acho. exemplo. Pode dar. Desculpa, eu vou fazer uma complementação. Vamos dizer que a mulher vai lá a menina vai lá comer com o namorado, ou com amigas, independe, né? E aí o que ela quer? Eu vou comer para o pessoal comer para fazer parte do grupo, né? Ou eu vou. Vou beber porque eu nem gosto de beber, mas eu vou beber porque vou fumar para fazer parte. Eu detesto comer essa comida, mas vou Mas eu comer, vou senão comer. eu vou ficar esquisita, não vou gostar de mim, eu não Eu vou vou fazer ficar parte. excluída. Então, assim, eu me banco. Eu me banco. Eu me banco, eu vou estar incluída comigo e com os outros. E se essas pessoas não se forem essas para casa pessoas. porque eu quero, Exato. não é para. Exato, exatamente isso, exatamente isso. Se essas pessoas não me aceitarem do jeito que eu sou, por que que você vai querer estar próximo dessas pessoas? Você vai querer ser outra pessoa o tempo inteiro vivendo numa mentira, né? Eu E acho. vou dizer, sua vida é seu maior valor. O seu tempo é muito precioso para você não ser quem você é. Exatamente. Maravilhoso. Eu acho que é isso. Acho que a gente pode fechar falando exatamente isso. Você é seu bem mais precioso. Se você se incomoda, tente procurar realmente essa imersão de autoconhecimento, você saber o que você gosta, você saber o que você faz bem, não depender de ninguém. Poxa, essa liberdade, ela é tão boa de sentir, porque às vezes a gente se coloca numa cadeia, nós mesmas nos colocamos numa cadeia de ter que agir dessa forma, né? No fim das contas, a gente está presa. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente está presa porque a gente não faz o que a gente quiser, porque medo, as inseguranças, a pessoa não vai me aceitar. Então a gente se coloca nessa cadeia. Quando a gente se abre e se liberta disso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode ir e vir, você pode fazer o que você quiser, você pode comer o que você quiser, você pode ser quem você quiser. Isso, assim, acho que todas as pessoas têm o direito de ter e de sentir. E olha que lindo, olha, vou te parabenizar, Jéssica, porque fico até emocionada agora te ouvindo falar, porque isso que você está fazendo é muito legal, é muito importante, porque você está despertando pessoas que nem sabem que são assim. Então, olha o serviço, olha, fiquei arrepiada. Olha que lindo isso daí que você está fazendo. Você está despertando pessoas que nem sabem que estão funcionando assim. Então, assim, fantástico isso que você acabou de falar. E é um. Tem pessoas que podem estar ouvindo essa live e falar assim, gente, eu nem me toquei que eu funcionava assim, olha, eu vou começar a me perceber. Acho que é por isso que eu fico meio infeliz, tal. Eu acho que eu estou fazendo coisa que eu não quero. E olha o que você está falando. E é importante eu falar aqui que isso faz parte também do meu processo de cura. Eu falar isso não quer dizer que eu haja assim toda hora. Eu falar isso é o que eu acredito. Mas muitas vezes eu ajo dessa forma, muitas vezes eu me preocupo sim com o que os outros acham. Estou num processo de querer evoluir e querer mudar. Né? Mas não necessariamente sou essa pessoa que está super bem comigo mesma. Não sou essa pessoa. Então é um processo de cura para mim também. E eu acho fundamental a gente falar sobre isso.
E vou falar o que eu sempre falo para todos: quanto mais despertos, melhor. Quanto mais despertos, melhor. É o É primeiro isso. passo, né? Essa é a lei. Sim, foi maravilhoso. Acho que no fim das contas foi uma sessão de terapia aí aberta para todo mundo ouvir. Incrível, eu sempre aprendo muito com você. E é isso, gente. Eu queria que vocês soubessem que vocês são maravilhosos do jeito que vocês são. Se aceitem e se amem acima de tudo. Nunca deixem que ninguém mande o que você tem que fazer. Você faz o que você quer. Falei certinho? E isso é sagrado. Isso é sagrado. Se amem, acima de tudo. O seu corpo é o seu templo. E se você se cuida e você se ama, você não deixa ninguém interferir nesse seu processo aí, na sua história. Parabéns para todos Eu aqui. amei, Sil. Obrigada por ter feito esse bate-papo aqui comigo, tá bom? E obrigado por oferecer essa sua sabedoria toda para as pessoas. Obrigada, querido. Um super beijo. Um beijo.